dia, irmãos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que os irmãos tenham tido uma semana abençoada na presença do nosso Deus. E como é bom, né, irmãos? Estarmos conectados, estarmos juntos, mesmo que à distância, mesmo que cada um das suas casas, mas nós estamos juntos, unidos como um só corpo. E nesse momento eu quero pedir que você feche os seus olhos, porque nós vamos orar ao nosso Deus, nós vamos nos elevar em um só espírito à presença do nosso Senhor. Oremos. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Te agradeço pelo seu cuidado, pelo seu imenso amor por nós, Senhor. Eu entrego, Senhor Deus, esse dia nas tuas mãos, Pai. Peço a Ti que o Senhor abençoe esta EBD, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações, Senhor Deus, para que a gente possa aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, ó Deus. Continua conosco, essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nesse momento nós teremos nosso momento de louvor e na sequência teremos a nossa EBD. Quantas coisas que o Senhor Ele tem dado a nós. Nos dá vida, nos dá felicidade, nos dá o sustento, nos dá Cristo, nos dá a salvação. E tudo isso nós devemos graças ao Senhor e é por isso que nós agradecemos e é por isso que nós louvamos a esse Deus. Deus que está presente conosco em todos os momentos. Te agradecemos, Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço, ó Pai,
porque nós não somos dignos de nada, Senhor. Não somos dignos da graça, não somos dignos nem sequer de respirar. Mas mesmo assim, as suas misericórdias têm transbordado em nossas vidas. E é por isso que nós te agradecemos, ó meu Pai, por essa graça abundante derramada sobre nós. Muito obrigada, Jesus. Definir o que é felicidade, enquanto outros tentam explicar ao mundo o que é a paz. Uns dizem que é um diz, outros dizem que é um estilo de vida, outros explicam sem, porém, chegar a lugar algum. E continua a busca incessante da tal liberdade, e junto com a felicidade o homem tenta encontrar a paz. Mas é preciso dizer ao mundo que tudo isso está no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Muitos estão tentando definir o que é felicidade, enquanto outros tentam explicar ao mundo o que é a paz. Uns dizem que é um jeans, outros dizem que é um estilo de vida, outros explicam sem, porém, chegar a lugar algum. E continua a busca incessante da tal liberdade, e junto com a felicidade o homem tenta encontrar a paz. Mas é preciso dizer ao mundo que tudo isso está no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Felicidade está no Filho de Deus, a liberdade está no Filho de Deus, a paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Estudo da revista Edificarei a Minha Igreja. Lição 4, a missão da igreja. Olá, irmãos, muito bom dia para você. Quero desejar um excelente domingo, que seja um dia abençoado para sua família, para sua casa, que Deus te abençoe. Hoje nós estudaremos a 14ª lição, então só faltarão mais 3 porque são apenas 17. Se você perdeu alguma, não se preocupe, porque elas estão todas gravadas. Você vai ver aí aulas minhas, do Wilson, tem aula do pastor também, então você pode dar uma olhada nos links, pega os vídeos e dá uma relembrada. Mas hoje, na 14ª lição, nós veremos a missão da igreja. Então quero te convidar, sem mais delongas, a mergulhar no estudo comigo. Como diz um amigo meu, o tempo ruge, então bora! Bom, o alvo da nossa lição é nos lembrar que recebemos uma missão do próprio Cristo
e como igreja de Jesus devemos cumpri-la conforme seu exemplo. Ou seja, Jesus nos mostrou com seu próprio exemplo como fazer e nós devemos, como igreja, segui-lo e fazer as mesmas coisas que ele fez. E o versículo-chave é um chamado de Jesus exatamente para isso. Veja, ele diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Essa passagem de João 13:15, ela é o momento da ceia de Jesus e é quando ele lava os pés dos discípulos. Nessa última ceia, Jesus dá um exemplo muito claro do que os discípulos deveriam fazer uns aos outros. E para os discípulos não era uma ordenança para eles lavarem os pés de ninguém. Ali Jesus estava se colocando numa posição de servo, que eles deveriam servir as pessoas. E certamente essa lição fica para a gente também até hoje. Como igreja de Jesus, devemos fazer o que ele fez, servir as pessoas. As outras referências bíblicas que nós temos são esses 3 textos aí. O texto básico é o Mateus 28, de 18 a 20. O texto devocional é João 17, de 1 a 26. Esse daí é um texto que eu recomendo que você leia ele inteiro, é a oração sacerdotal, né? Jesus orando pelos discípulos. A gente vai pegar também alguns versículos dessa oração. E o versículo-chave foi esse que nós acabamos de ler, que é de João 13:15, quando Jesus nos diz para seguirmos o exemplo dele. Bom, nós veremos a missão da igreja em 4 tópicos. Obviamente, o primeiro deles é evangelizar o mundo. O tópico 2 seria glorificar o Pai Celestial. Tópico 3, sujeitar-se às autoridades. E por último, o tópico 4, que é ser uma comunidade terapêutica. Falando do primeiro tópico, que é evangelizar o mundo, nós precisamos saber que evangelizar é anunciar boas novas, ou seja, dar boas notícias. E aí o que nós veremos aqui é como fazer isso no nosso dia a dia e como Jesus fez para nos mostrar. Ou seja, qual é o exemplo de Jesus e como é que a gente tem que fazer para seguir. E nós veremos isso em 2 subtópicos. O primeiro deles é o Salvador é a notícia boa. E 2, a igreja tem a notícia boa. E quando nós dizemos que o Salvador é a notícia boa, a gente tem uma referência muito clara aqui em Lucas 2, nos versículos 10 e 11. Veja, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nessa passagem, o anjo deixa clara que as boas novas de grande alegria é o próprio Salvador. É o nascimento do próprio Jesus. Portanto, o Salvador é a notícia boa. Nesse caso, evangelizar alguém é contar para essa pessoa que existe uma notícia boa, que é o Salvador. E quando dizemos que a igreja tem a notícia boa, é exatamente por aí. Veja aí a referência de Marcos 16:20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então aqui nós vemos os discípulos pregando a palavra, anunciando o reino de Deus através de Jesus, e essa era a notícia boa. O reino de Deus chegou porque o Messias chegou, o Salvador chegou. E é dessa forma então que nós, como igreja, devemos evangelizar o mundo, contando às pessoas que existe um Salvador e que esse Salvador chegou e é o Cristo, Jesus, o Cristo. Falando em evangelizar o mundo, aqui do nosso lado tem 2 figuras de uma menina entregando um panfleto e a outra é de uma menina que parece que está contando uma história para outra. A pergunta que a gente se faz aqui é quem está evangelizando? Então façamos essa pergunta aqui. Quem está contando uma notícia boa? A menina que entrega o panfleto ou a menina que conta a história? Quem faz melhor? A menina que entrega uma informação escrita sobre Jesus ou a menina que conta uma história sobre Jesus na vida dela? A questão é que às vezes a gente confunde princípio com método. O princípio é evangelizar, o método é como evangelizar. Então o que a gente tem aqui é isso, o que fazer e como fazer. Princípio, o que fazer, evangelizar. Método, como fazer, não importa. Você pode fazer isso da melhor forma possível para você. E obviamente de uma forma que alcance outra pessoa. Mas o que importa sobre evangelização é isso daqui, Paulo deixa pra gente em 1 Coríntios 9, 16, parte A. Contudo, quando prego o evangelho, ou seja, quando dou uma notícia boa,
Contudo, quando prego o evangelho, não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ou seja, obrigação. Paulo via a necessidade de pregar como uma obrigação dele e, portanto, uma obrigação da Igreja de Jesus. A nossa obrigação é espalhar essa notícia boa, que a salvação chegou através de Jesus e que nós fazemos isso não para nos orgulhar, mas porque é a nossa missão. É a nossa missão número 1. O segundo tópico é glorificar o Pai Celestial. E o significado de glorificar é o mesmo que homenagear, elogiar, honrar. E para quem está estudando o caderninho do discipulado e está em dia com ele, percebeu que essa semana começou exatamente falando sobre glorificar a Deus. E me chamou a atenção que a oração do primeiro dia era isso daqui, ó. Pense sobre algumas maneiras de glorificar a Deus através da forma como você vive e o segue. Depois ore e peça a Deus para lhe guiar e fortalecer para que você possa glorificá-lo, a fim de que outros possam adorar a Deus ao vê-lo agindo em sua vida. Inclusive, o primeiro versículo da semana é uma declaração de Jesus que até é citada na revista como um dos versículos de referência, que é Jesus falando assim, ó, e tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Parece uma coincidência a gente estudar aqui e ao mesmo tempo na EBD falando sobre glorificar a Deus. Vamos chamar de Jesuicidência. Nessa Jesuicidência, então, o autor traz pra gente aqui o glorificar o Pai Celestial também em 2 subtópicos. O primeiro subtópico é o Filho unigênito glorificou o Pai. E o segundo, os filhos adotados devem glorificar também. No primeiro subtópico, em o Filho unigênito glorificou o Pai, a referência bíblica é de João 17,6. É aquela oração sacerdotal que eu falei. Veja aí, ó. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Existem várias referências que Jesus glorificou o Pai. Mas aqui, essa referência bíblica diz que Jesus glorificou o Pai revelando o nome do Pai aos discípulos. Portanto, para a gente glorificar o nome do Pai, uma forma é revelar o nome dele a outras pessoas. E quando se fala do tópico 2, os filhos adotados devem glorificar também, veja a referência bíblica. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Essa passagem é Jesus falando que ele é a videira verdadeira, lembra? E ele diz que se nós estivermos ligados à videira, nós daremos muito fruto. E essa forma de dar fruto é uma forma de glorificar o Pai. Uma outra referência é essa daqui de 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção ou no dia da sua visitação. Nesse caso, viver no mundo de forma exemplar, ele também glorifica a Deus, porque as outras pessoas terão uma referência de vida aqui nesse mundo, e essa referência é uma referência de Jesus, de como viver através de Jesus. E dessa forma, nós revelamos o nome do Pai a outras pessoas e desse jeito o Pai é glorificado. No próprio livro de discipulado, no dia 2, tem uma outra oração aqui que fala sobre honrar a Deus através da sua vida, como a gente falou aqui. Eu quero ler essa oração para você. Veja aí. Existe algo em sua vida que seja desonra para Deus? Ore para que a honra de Deus seja restaurada em sua vida e para que ele seja elogiado pelas pessoas que conhecem você. Aqui então temos uma outra forma de glorificar o nome do Pai. É não praticar nada que desonre o nome dele. Pelo contrário, nós devemos orar para que Deus nos ajude a retirar isso da nossa vida, para que ele seja elogiado pelas pessoas que nos conhecem. Bom, chegamos aqui ao tópico 3, onde é sujeitar-se às autoridades. Falando sobre autoridade, vamos pegar o significado disso. Autoridade é o direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Parece que hoje em dia a gente tem uma desculpa para não respeitar as autoridades, em função de como elas vivem, do jeito que elas fazem, como os governantes nos representam, como se isso fosse uma desculpa ou um motivo para a gente deixar de respeitar.
Hoje em dia parece que a gente tem desculpa para não respeitar as autoridades. A forma que eles vivem, as coisas que eles fazem, especialmente as autoridades governamentais. A questão é que a orientação de Jesus é para que a gente respeite as autoridades, é para que a gente se sujeite a elas. E nós veremos também referência bíblica no texto de Paulo, reafirmando, reensinando o que Jesus já tinha dito, que nós devemos respeitar e sujeitar-nos a essas autoridades. Independente da forma que elas vivem, independente do jeito que eles fazem, nós devemos sim, de forma cristã, de Igreja de Jesus, ser sujeitos, submissos a isso. E o que vemos sobre as outras referências então nós veremos isso em 2 tópicos. O primeiro, Jesus se submeteu à autoridade. O segundo, a Igreja de Jesus deve se submeter também. E a primeira referência que temos, como havia dito, é um texto de Paulo a Romanos que diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13, 1. Eu sei que assim como eu, você tem dificuldade em entender isso daí, principalmente quando fala isso daqui, pois não há autoridade que não venha de Deus. Talvez você olhe para os seus governantes e pense que essa autoridade não pode ter vinda de Deus. E quando você acha que uma autoridade não pode ter vinda de Deus, você acha que tem o direito de desobedecer ou de não ser sujeito a ela em função disso. Mas o versículo é claro aqui, pois não há autoridade que não venha de Deus. E aí o que a gente precisa lembrar é que a orientação de Jesus era para um povo que era dominado pelos romanos. E essa referência aqui é Paulo escrevendo aos cristãos que são de Roma, que moram em Roma. Trazendo isso para os nossos dias, toda autoridade precisa ser respeitada. E nós, como Igreja de Jesus, precisamos ser sujeitos a elas. Temos o exemplo do próprio Cristo no tópico 1, quando diz, Jesus submeteu a autoridade. Quero dividir com você o texto de uma passagem miraculosa e, ao mesmo tempo, uma passagem que ensina pra gente sobre essa questão da submissão à autoridade e ao pagamento de impostos. Veja, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. E aí depois, quando Pedro vai falar com Jesus e tal, daqui pra frente é Jesus falando, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Essa referência é de Mateus 17, de 24 a 27. Eu sugiro que você leia o texto, que tem outras referências lá, tão ensinadoras, tão edificantes quanto essa daí. Uma delas é Jesus falando que o imposto ele não pode ser cobrado de filhos, mas que nós devemos pagar para não gerar escândalo. E existe uma referência direta, obviamente, com o nosso dia, que tem a ver com o imposto de renda. Famoso leão. Portanto, a orientação bíblica é que a gente faça o pagamento disso também. Por isso, vamos dar uma olhada aqui no detalhe sobre a Igreja de Jesus deve submeter-se também. Assim como Jesus fez aqui todas as nossas referências, olhando primeiro para Jesus e depois como a Igreja deve fazer, vamos aqui para o próximo, Romanos 13, como nós falamos. Ele é um trecho, não é o capítulo todo aí, é só de 1 a 7, que fala sobre essa questão de sujeitar-se às autoridades. Mas aqui vamos pegar o versículo de número 5, que traz isso. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. Nesse caso, a consciência cristã, principalmente pelo que vimos agora com Jesus, essa mesma consciência nos faz ser tributadores também e sermos submissos a essa questão da tributação e de pagarmos os impostos. E aqui Paulo fala sobre essa questão da punição, que a gente tem que saber que, caso a gente não ande na linha, nós sofreremos punição por conta disso, mas que nós devíamos fazer, ou deveremos fazer, pela nossa consciência. Essa consciência cristã que nos ensina e que ensina o mundo. E no nosso último tópico, vamos agora ao tópico 4, que é ser comunidade terapêutica. Faz parte da missão da igreja, é uma parte muito importante, ser comunidade terapêutica. Que temos como exemplo aqui é que Jesus curou os doentes e a igreja deve oferecer cura também. A imagem ao lado representa um grupo de uma comunidade terapêutica e a igreja deve funcionar dessa forma.
devemos ser ouvintes e próximos o suficiente para conseguir enxergar essas necessidades e supri-las. Como exemplo de Jesus, essa outra imagem da esquerda representa a cura de um cego, mas Jesus fez cura de todo tipo. Essa referência que temos agora de Mateus 4:23, esse versículo traz para a gente o seguinte: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que a gente vê aqui então é Jesus curando todas as enfermidades e moléstias. Portanto, nesse versículo temos duas coisas importantes aqui para olhar. A primeira delas é essa, ó, curando, e a outra que a gente não pode esquecer é essa daqui, ó, pregando o evangelho do reino, ou seja, as boas notícias, né, do reino de Deus. Mas Jesus não deixava de olhar para as enfermidades e as moléstias que o povo sentia, e que o povo tinha. E por isso Jesus curava os doentes. Como ensinamento para a gente, precisamos ver que a igreja, ó, deve oferecer cura. Ou seja, deve oferecer cura também. Veja a referência bíblica aqui, ó. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ou seja, Jesus vai para uma sinagoga e ele vai fazer a leitura do profeta Isaías lá no capítulo 61. E aí Jesus começa: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, ou seja, dar notícias boas, aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Esse texto que eu li, ele está em Lucas 4:17 e 19, mas a leitura que Jesus faz é de Isaías. E o ensinamento que fica pra gente é esse aqui, ó: evangelizar, dar boas notícias, ou notícias boas. E a evangelização é o que nós devemos chamar de cura espiritual. Outro ponto: restauração da vista aos cegos. Essa é a segunda cura que a igreja precisa oferecer, que é a cura física. Portanto, nós devemos estar atentos às necessidades das pessoas. E a gente não está falando só de milagre aqui. Estamos falando de suporte no dia a dia, até para que as pessoas tenham acesso a medicamentos, acesso a médico. Esse é papel nosso também de fazer. Ajudar as pessoas a alcançarem cura física. E o terceiro tópico é esse aqui, ó: pôr em liberdade os oprimidos. E a opressão, nós podemos dizer que é o quê? Cura emocional. A libertação da opressão é a cura emocional. Por isso que esse tópico, que é o tópico 4, diz que nós devemos ser comunidade terapêutica. E nessa comunidade terapêutica nós levamos a cura, tanto espiritual, quanto física, quanto emocional. A conclusão que a gente pode chegar é que Jesus glorificou a Deus executando a sua missão. E eu quero trazer 2 versículos aqui que falam sobre essa missão de Jesus. O primeiro deles, João 17:4. Lembrando que esse versículo faz parte da oração sacerdotal, como falamos no capítulo 17. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E o outro versículo, aquela frase de um momento tão desafiador no momento da crucificação. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Para finalizar, o que precisamos fazer como Igreja de Jesus é evangelizar o mundo, glorificar o Pai Celestial, sujeitar-se às autoridades e ser uma comunidade terapêutica. Muito bom dia para você, quero desejar um excelente domingo, que seja um dia abençoado para sua família, para sua casa, que Deus te abençoe.